Então vamos lá, pessoal, começar mais uma aula de inglês. Sejam bem-vindos à English Class. Já estamos na nossa aula número 4 e nessa aula nós vamos aprender a como nos apresentar. Então vamos aprender a dizer o nosso nome, nossa idade, de onde nós somos, o que fazemos. Então vamos lá, já vamos começar corrigindo o exercício da nossa aula passada. A gente viu como falar cumprimentos e despedidas. E o exercício que ficou na aula passada foi apenas esse. Aqui a gente tem as perguntas. How are you? How are you doing? Então, como você está? E aqui eu deixei algumas possíveis respostas. O objetivo era basicamente para vocês procurarem o significado dessas respostas, para vocês também terem uma participação mais ativa na aula. Então, vendo aqui junto comigo, I'm fine, thanks. And you? Eu estou bem. Obrigado. E você? I'm fine, thanks. And you? I'm good. Uma forma também de falar eu estou bem. Good é literalmente bom, mas a gente também pode usar assim. I'm great. Eu estou ótimo. Not bad. Aqui seria o nosso nada mal. So seria algo do tipo mais ou menos. E not very well seria não muito bem. Então, bem simples, esse foi o nosso exercício da aula passada. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Agora já vamos começar o assunto dessa nossa aula mesmo, que seria como se apresentar. Então, introduce yourself. Se apresente. Então, inicialmente, vamos ver sobre o nome e sobre a idade. E a gente vai ver também como fazer as perguntas. Então, qual é o seu nome? Meu nome é. Quantos anos você tem? Eu tenho tantos anos. Então, bem tranquilo para você que está começando realmente do zero. A gente vai ver tudo o que é necessário. Então, vamos lá. Qual é o seu nome? Essa pergunta em inglês, a gente fala What is your name? Prestem atenção na pronúncia também. What is your name? Literalmente, qual é seu nome? E falando um pouco mais rápido, que seria da forma que eles falam, What's your name? What's your name? Então a gente também pode contrair esse what is. What's your name? Para você responder, meu nome é, my name is, e aí você diz o seu nome. Então eu, por exemplo, eu vou falar my name is Caio. Literalmente, meu nome é Caio. My name is Caio. Para a gente perguntar a idade, quantos anos você tem? How old are you? How old are you? Isso é muito importante. Eles não usam o verbo ter para falar da idade. Eles usam o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. E como a gente já viu nas nossas primeiras aulas, ó, o verbo to be aqui antes do sujeito, porque é uma pergunta. Então, are you? How old are you? Se na pergunta foi usado o verbo to be, na resposta você também vai usar o verbo to be. Então você vai dizer I am e fala a sua idade. Claro que aqui você vai ter que saber um pouco sobre os números. No meu caso, eu posso falar I am 30 years old. Então a gente sempre tem que falar assim, years old. Se você falar I am 30, claro que eles vão entender, mas a forma completa seria I am 30 years old. Então essa foi a idade. Para a gente falar de onde é, primeiro a pergunta, de onde você é? Where are you from? Where are you from? Então, onde é você de? Essa pergunta no inglês fica um pouco fora de lugar quando a gente pensa no português, mas com o tempo vocês vão se acostumando e entendendo melhor por quê. No começo, tentem aprender que é assim a pergunta. Where are you from? De onde você é? E sempre prestando atenção, né? Como é pergunta, o verbo to be vem antes. Where are you from? Se for usado o verbo to be, a gente responde com ele também. Então, eu sou do Brasil, por exemplo. I am from Brazil. I am from Brazil. Se você quiser perguntar mais específico, você pode perguntar onde você mora ou onde você vive. No inglês seria Where do you live? Where do you live? Esse verbo live pode significar morar, pode significar viver.
E aí a resposta você falaria I live in, e aqui você coloca o nome da sua cidade. I live in São Paulo, por exemplo. Então aqui é para perguntar onde a pessoa mora, onde a pessoa vive. De novo, talvez você ainda não entenda exatamente tudo o que está acontecendo nessa frase, porque tem coisas que realmente é mais para frente, mas primeiro tente aprender a frase toda. Depois a gente vai entendendo cada coisa. Para falar sobre a profissão, eles têm uma pergunta que é What do you do? Ou What do you do? Essa pergunta é literalmente o que você faz, mas eles sempre relacionam essa pergunta com a profissão. Então, se você perguntar What do you do? What do you do? Você vai responder com a sua profissão. I am a, e aí diria a profissão. Então, I am a teacher. I am a student. I am a doctor. E muito importante aqui, sempre antes de falar profissão no inglês, a gente tem que colocar o artigo indefinido a ou an. A gente vai entender melhor como ele funciona numa próxima aula. Mas lembrem disso, sempre tem que ter esse artigo. I am a teacher, a student, a doctor. Então a gente viu 5 coisas básicas nessa questão de apresentação. Como dizer o nome, a idade, de onde é de uma forma mais geral, de onde é de uma forma mais específica e a profissão. Então você já sai dessa aula conseguindo fazer uma apresentação básica em inglês. Você vai conseguir se apresentar, que é o que eu quero de vocês nesse exercício dessa aula, no nosso homework de hoje. Então qual é a ideia? O que você vai fazer? Você simplesmente vai completar essas frases sobre você, vai construir a sua apresentação. Se fosse eu, para dar um exemplo, no meu caso, Hello, my name is Caio. I am 30 years old. I'm from Brazil and I live in Maceió. I'm an English teacher and a medical student. Nice to meet you. E aí qual é o desafio? As palavras que vocês não conhecerem, vocês vão procurar. Por exemplo, se você não souber como é o número da sua idade, você vai procurar e vai aprender esse número. Se você não souber como é a sua profissão, você vai procurar e aprender a sua profissão em inglês. E aí você vai construir a sua própria apresentação. Combinado? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, bem básica, bem simples para você que está começando do zero. Agora você já consegue cumprimentar alguém, se apresentar, se despedir de alguém. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qualquer sugestão, qualquer dúvida. Sigam a gente nas nossas redes sociais, vou deixar também na descrição, tem muito conteúdo por lá. E se inscrevam aí no canal para saber que vocês estão gostando, para poder continuar fazendo esses vídeos. Eu quero fazer um curso bem completo aqui para poder ajudar todo mundo a aprender inglês. Combinado? Então espero ver vocês na próxima. See you!